7 a 12. Vamos ler Atos capítulo 20, versículos de 7 a 12. Um texto bem interessante. Eu não sei se você já leu esse texto. Se você não conhece, a gente vai ler ele agora. Eu vou ler, vocês acompanham isso. Diz assim a palavra de Deus: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Eu queria conversar com vocês hoje sobre a gente poder viver a possibilidade de uma espiritualidade contagiante. Vamos orar. Deus bendito, fala conosco nesta noite. Aplica a tua palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Eu quero começar hoje a minha palavra dizendo que nós vamos apenas fazer uma pausa para a série Josué. Domingo que vem o pastor volta a pregar em Josué, e aí mesmo com a campanha a gente vai ver se dá para a gente encaixar os textos aí dentro de Josué. Se não der, a gente vai retomando Josué, porque eu particularmente tenho vibrado muito com as mensagens de Josué. Espero que Deus tenha falado ao seu coração também. Mas hoje a gente vai falar desse texto aqui. Antes de eu começar a falar sobre esse texto, eu também não posso deixar de falar e de expressar o meu amor pela Igreja de Jesus. Deus me chamou para o ministério. Esse ano completo 20 anos de ministério pastoral, e a cada ano que passa eu fico mais apaixonado pela Igreja de Jesus. E que eu tenho uma coisa para dizer para vocês: são todas da mesma maneira, são todas iguais. Algumas mais amorosas, outras dão mais trabalho ou menos trabalho, mas todas são iguais. Sabe por quê? Porque todas elas buscam, como igreja, um ideal, o ideal de fazer Jesus conhecido. A nossa não é diferente, mas ela tem marcas não muito encontradas por outras aí fora. E agora eu quero puxar a sardinha para nós. Já pararam para pensar em tudo aquilo que nós vivemos na celebração de hoje? Não pararam, né? Às vezes é tão automático que a gente passa. Primeiro, na hora dos avisos, eu fiquei observando e vendo quanto nós somos ativos. Aliás, essa é uma briga que a gente tem com a liderança da igreja. Vamos devagar. Porque aqui, se você não segurar, a gente fica a mil. Já passou aqui durante a semana na igreja? Desde de manhã até as 10 da noite tem gente aqui. Tem alguma coisa acontecendo aqui. E eu louvo a Deus por poder participar de uma igreja como essa. Isso é um sinal que ela é viva. Amém ou não? Amém. Por isso eu fico radiante. Porque nós vamos começar na próxima semana aqui na nossa igreja mais um mês de busca daquilo que nós nos propomos no início desse ano, que é viver uma espiritualidade contagiante. E para a gente caminhar nisso, a gente precisa pensar nessa tal espiritualidade contagiante. Então vamos tentar entender um pouquinho isso. Eu começo com a palavra contagiante. Todo mundo está acompanhando no jornal que o mundo está vendo, na verdade, de um vírus chamado Ebola, que está atuante na África
e que já matou muitas pessoas, eu diria milhares de pessoas. A grande preocupação hoje do mundo é que esse vírus não se prolifere ou contagie o resto do mundo. Está aí o sentido de contagiante. Contágio quer dizer, de uma forma bem genérica, passar ao outro, mesmo que o outro não queira, alguma coisa. No caso do vírus Ebola, é passar o vírus. Você acha que os africanos querem pegar o vírus? Claro que não, ninguém quer pegar o vírus, mas mesmo não querendo, eles são contagiados. Então guarda a palavra contagiante. Agora vamos ver a palavra espiritualidade. Espiritualidade, talvez a gente comece a falar um pouco mais a linguagem de igreja, não é? Espiritualidade a gente pode chamar que é um processo de busca e de relação com Deus. E como consequência desse processo, gera uma vontade de querer ainda mais de Deus. E quanto mais a gente quer de Deus, a gente busca mais a Deus. E quanto mais a gente busca mais a Deus, a gente quer mais de Deus. Se a gente unir as duas palavras, nós vamos entender o que é espiritualidade contagiante. É um processo que nós buscamos a Deus de tal forma que as pessoas olhando para nós enxergam esta relação com Deus e também querem viver essa mesma relação. Se contagiam por aquilo que estão vendo em nós. E o texto que eu reservei para a gente conversar hoje, ele fala de uma igreja que estava totalmente contagiada pelo poder de Deus, que estava totalmente vivendo uma espiritualidade contagiante. E eu queria fazer algumas ressalvas desta igreja, que mostra que ela era uma igreja que vivia uma espiritualidade contagiante. A primeira ressalva é que aquela igreja, ela adorava a Deus verdadeiramente. Vamos dar uma lida no versículo? Vamos ler juntos? No primeiro. Minha família criou lá no WhatsApp um grupo da família. Aí levantaram os pecadores hoje dizendo assim: domingão, sol, dia para viver em família. Daí eu botei lá: seus pecadores, domingão, sol, dia para ir louvar Deus. Por que eu estava falando isso? E por que eu estou falando isso? É porque é característica de quem tem compromisso com Deus entender que o primeiro dia da semana é dia de estar na igreja. É dia da gente ver a família, é dia de fazer churrasco, é dia da gente ver a sogra. Hoje eu casquetei com a sogra, né? A sogra é uma bênção, irmãos. Tenho certeza disso. Nós temos a relação profunda. Estou falando sério. Eu tenho até a senha da conta do banco dela, tá? A gente tem conta conjunta. Somos íntimos. Se ela estivesse aqui, ela ia falar isso aí. É dia de tudo isso, mas também é dia da gente louvar a Deus. E essa igreja aqui é uma igreja que vivia essa vontade. Na verdade, ela vivia ser igreja não só no domingo, mas também no domingo. Eu imagino que o pastor domingo de manhã chegou e falou para os irmãos: olha, não percam a noite, porque Paulo vai passar por aqui hoje, vai pregar a palavra de Deus. E eu imagino que a fama de Paulo já era conhecida lá, já se formou uma enorme expectativa
naquela igreja da presença de Paulo, o apóstolo Paulo pregando lá. Mas eu tenho certeza que aquela noite não seria excepcional somente pela presença de Paulo, mas porque aquela igreja tinha uma vontade, e a vontade era deles estarem juntos. A vontade era que domingo era dia de celebrar o Senhor. A vontade era deles poderem compartilhar do pão, como o texto diz, de compartilhar um abraço, de compartilhar a alegria uns com os outros, de compartilhar a dor uns com os outros, de quem tivesse com dor compartilhar do conforto uns com os outros, de compartilhar do dinheiro uns com os outros, de compartilhar da vida uns com os outros. Porque ser igreja é não aceitar qualquer forma de egoísmo, de indiferença, de insensibilidade ou de desprezo. Ser igreja é entender que nós estamos aqui para dar de nós mesmos uns aos outros. E isso é que faz a gente ser igreja, é entregar ao outro o que tem e ainda dizer a ele: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, estou chorando com você, estou me alegrando com você. Essa era a maneira que aquela igreja se reunia. Tanto foi que o negócio ficou quente lá, irmãos. O culto deve ter começado umas 6, mas era meia-noite e Paulinho, pregando. Paulo mandando brasa. E pensa que a igreja estava vazia? Os estudiosos dizem que aquela igreja estava muito cheia. Aquela igreja estava repleta, provavelmente pelo contágio que ela trazia de Deus, provavelmente pela diferença que ela fazia na cidade onde ela estava, no contexto que ela vivia. Provavelmente aquela igreja era adoradora. E eu fico pensando muito sério, como os que não são daqui entram e qual é a impressão que eles saem daqui, com que eles veem aqui. Já parou para pensar nisso? Fico pensando, qual é a sua impressão quando pensa em vir celebrar ao Senhor aqui conosco? Como é que você se sente? Como que você sai daqui? Eu quero dizer uma coisa, que a culpa não é minha. Nós é que fazemos a adoração. Eu já disse isso. E o que Paulo estava vivendo lá era exatamente isso. Observe que Jesus também vai falar sobre isso quando ele, lá em João capítulo 4, versículos 23 e 24, ele diz essas palavras. Vamos ler juntos? No entanto, esse é o espírito que a gente tem que ter aqui. Espírito de querer adorar em espírito e em verdade. Por isso, nós vamos parar para entender a nossa contribuição nessa caminhada com Deus. Nos próximos 30 dias. E a minha oração é que você se contagie com esse momento. Nós precisamos parar de apenas entrar nas nossas celebrações querendo. Alguém já disse isso e eu volto a dizer: é o culto do me dá, me dá. E igreja não é lugar só de pedir. Igreja, ou a reunião da grande celebração, ou o desenrolar da igreja,
é um lugar onde a gente pode ser útil uns para os outros, onde a gente pode ser útil para Deus, onde a gente pode oferecer para Deus a nossa satisfação de pertencermos a este grupo chamado igreja. Por isso, nos próximos 30 dias, nós vamos parar para entender um pouco mais sobre isso, que nós existimos para adorar, e que nós estamos aqui para nos doar, muito mais do que receber, porque diz a palavra de Deus, que aquele que busca, acontece o quê? Encontra. Aquele que bate, a porta é aberta. Então, quando a gente vier para a igreja com esse sentimento, quando a gente buscar em Deus este sentimento, quando esta grande reunião for feita com este sentimento, vocês tenham certeza que nós vamos receber. Amém ou não? E nós temos recebido, sim ou não? Quantos milagres e quantas ações de Deus nós temos vivido. Nós estamos dizendo para Deus, e nós estamos esperando de Deus, que os próximos 30 dias sejam dias onde a gente possa viver uma expectativa ainda maior de uma comunhão com o Senhor. Deus quer falar com você, amém, querido? Amém. Olha só, um outro aspecto dessa igreja. Aquela igreja, ela priorizava a palavra. Diz o versículo 7, que Paulo se empolgou tanto e pregou, e os irmãos ficaram. Sabe o que eu entendo com isso? Que por trás, não da pregação demorada de Paulo, mas por trás de tudo que estava acontecendo, havia um grupo de irmãos que estavam sedentos da palavra, que eles queriam mais de Deus. Muitos hoje entendem que uma boa celebração precisa ter uma boa música, e que a boa música é o melhor da celebração. E muitos entendem que na hora de ouvir Deus falar, através da palavra ou através de algum irmão, preferem usar o celular. Não é isso aí, pessoal do circo? Desliga teu celular. Deus está falando agora. Ou se interessam por outros motivos. Aquela igreja tinha sede de Deus. Aquela igreja queria ouvir Deus. E não importasse quanto tempo Paulo falasse, eu não vou demorar muito, tá? Não vou ficar até meia-noite não, fica tranquilo, tá? Mas eles queriam ouvir Deus. E a Bíblia fala da importância da gente ouvir Deus através da sua palavra. João capítulo 5, versículo 39 diz assim: e são as escrituras que testemunham ao meu respeito. Jesus estava falando sobre ele. Também Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Literalmente os irmãos daquela igreja tinham sede por Deus, e esta se saciava enquanto ouviam a palavra de Deus. Portanto, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Viver espiritualidade contagiante é entender que a palavra de Deus tem que ser prioridade na sua vida. Você não pode abrir mão de ouvir o que Deus tem para você. Por isso, nós estamos disponibilizando para você os nossos grupos. Por isso, nós estamos aconselhando você a fazer parte de um desses grupos. Por isso, nós estamos dizendo para você: não falte nas celebrações. Priorize ouvir aquilo que Deus tem para você. Não deixe de ler todos os dias a palavra de Deus através das meditações. Eu entendo que só em Deus a gente pode saciar a nossa sede de Deus.
O nosso alvo é chegarmos no final desses 30 dias com você se deixando cada vez mais ouvir Deus falar com você. Porque eu ainda continuo dizendo que você está muito interessado em resolver os seus problemas por você e não por Deus. Para de sofrer. Para de sofrer. Mas vamos continuar a observar aqui essa igreja. Uma outra característica dela é que ela vivia acordada e não em cima do muro. Mesmo uma igreja verdadeira é uma igreja formada por pessoas imperfeitas. E como a igreja estava cheia, um jovem resolveu ir para um local um pouco mais distante da multidão. Ele sentou-se no terceiro andar, próximo de uma janela. E como Paulo começou a demorar na mensagem, o nome desse jovem era Eutico, ele deu uma pescadinha. Dormiu. Só que quando ele dormiu, ele caiu de lado. E eu imagino Eutico voando e caindo no meio do povo. Eu imagino que muita gente começou a ficar em pânico. Muita gente começou a chorar porque viu lá Eutico tudo quebrado. E provavelmente alguns chegaram perto e falaram: morreu. O pessoal da igreja pensou: nossa, o fim desse culto está trágico demais. Muita gente ainda hoje fica vivendo um pouco dessa experiência que Eutico está vivendo. Nós temos alguns que ainda insistem em sentar na janela e ficar olhando para fora. Se deixam levar pelo interesse ou pelo não interesse daquilo que Deus tem a nos oferecer. E sabe o que acontece? Muito provavelmente o resultado será morte. Se tem algo que dói na minha vida ministerial, é ver pessoas que às vezes estão tanto tempo dentro da igreja, mas com a cabeça totalmente fora das coisas de Deus. Elas se deixam entrar no que a gente vai chamar aqui de sono espiritual. Está olhando na janela, está olhando a igreja do lado. A igreja do lado é que tem poder. Vai para lá, meu irmão, na boa. Vai para lá, fica aqui não. Porque se você está tão interessado lá, vá para lá. Porque os que ficarem aqui vão viver verdadeiro uma espiritualidade contagiante. Estou descartando que a outra igreja não vai viver não, eles vão viver lá sim. Mas se lá é melhor, ciência. Nós estamos com o propósito de entender que aqui nós podemos viver grandes bênçãos. E tem alguns que estão como eu, tipo, mortos, ou tão próximos de cair e de viver a morte. O problema está em você, querido. Comunhão e sede de Deus não depende de organização nenhuma. Simplesmente depende de você. E enquanto você continuar a olhar para fora, você corre o perigo de cair. Pergunto para você: você está acordado ou está dormindo? Glória a Deus. Você está em cima do muro? Este não era o sentimento daquela igreja, porque ela queria viver Deus. E é por isso que nós estamos preparando para você viver um mês de encorajamento a sair do seu muro, a sair da sua janela e a se fortificar no Senhor. E é isso que nós queremos experimentar, não só nos próximos 30 dias, mas em toda a nossa caminhada como igreja.
nós queremos continuar a viver aquilo que Deus começou em nós, porque aquilo que o Senhor começou, Ele vai aperfeiçoar até o dia final, amém? Glória a Deus. Tem uma outra característica dessa igreja, é que aquela igreja, mesmo vendo os mortos, ela os abraçava. Olha só o que Paulo diz lá no versículo 9. Paulo desceu, viu Eutico lá no chão, o pessoal falando que Eutico estava morto. Paulo desceu e fez, sabe o que? Abraçou Eutico e disse para os irmãos: não fica atordoado não, a alma está nele. Ser igreja, irmãos, é saber viver ao lado de pessoas diferentes de nós, de pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que reagem diferente, que caminham diferente de nós. Toda a igreja possui seu Eutico de união. Entretanto, eles não devem ser menos amados ou aceitos de uma forma menor do que os outros. Olha só o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Romanos capítulo 15, versículo 1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Por isso, eu quero dizer para vocês o seguinte: se você está fraco, se você está se achando no estado de quase morte, nós queremos te abraçar. Nós não só queremos, como nós vamos te abraçar. Porque ser igreja é nunca acreditar que acabou, que chegou o fim, que não tem mais jeito, que não tem mais nada que possa ser feito. Ser igreja é descer, é inclinar-se, é abraçar o quase morto, tantas vezes quanto forem necessárias. Eutico foi levantado morto, mas Paulo, que o abraçou, viu nele vida. Nunca desista de quem desistiu, irmão. Então, se você sabe que se tem alguém que está capengando aí, vai lá e abraça ele e diga: nós somos uma igreja que pensa em você, e você vai se levantar no nome do Senhor Jesus. Amém. Porque nós queremos ver você novamente bem. Foi isso que Paulo fez. Não desistiu, orou por ele, aproximou-se dele, amou, abraçou e falou com ele. Não sei se vocês sabem, mas quando as pessoas estão em estado de coma na UTI ou em qualquer outro lugar, os médicos aconselham a gente chegar perto dessas pessoas e conversar com elas. Por quê? Porque isso estimula a eles a entenderem que existe alguém por perto. E eu sei que talvez existam alguns aqui que estejam na UTI. Eu quero dizer para vocês que nós estamos com vocês. E que nós não vamos abrir mão de vocês. Que nós amamos vocês. E que fazer parte dessa igreja é viver intensamente o amor de Jesus. Vocês concordam comigo? Digam amém. Amém. Concordam comigo? Digam aleluia. Aleluia. Então vamos envolver os que estão na UTI, amém ou não? Amém. Muito bem. Você está sem esperanças, vamos caminhar juntos. E nós já começamos a fazer isso. Hoje, no final da nossa celebração, vai ter um grupo de pessoas aqui que vai estar aqui querendo orar por você. Então, se você é daqui ou não é daqui, se você quer ter alguma coisa importante para viver nessa semana, se você precisa ser mais uma vez encorajado, quando terminar o culto, você vem aqui para frente, vai ter um grupo de pessoas aqui prontos para orar por vocês. Quer sejam desta igreja ou não,
nós amamos vocês e nós entendemos que a oração é uma das formas de fazer com que a gente saia da UTI. Mas vamos continuar observando essa igreja. Aquela igreja, embora tenha acontecido aquela catástrofe, ela não perdeu a comunhão. Diz o texto que depois que Paulo abraçou aquele irmão, ele subiu, partiu o pão e comeu, e ainda falou até a alvorada. Sabe o que significa isso? Eles vararam a noite. Paulo estava pregando empolgadíssimo. O culto que deveria acabar de forma trágica continuou até o amanhecer. Sabe por quê? Porque eles não perderam o foco. Ser igreja que vive espiritualidade contagiante é não perder o foco, é nunca desistir dos seus propósitos, mesmo que não seja fácil, porque não é fácil vivermos uma vida com Deus. Se alguém acha que é fácil, você está enganado. Ser igreja, irmãos, é sacudir o pó e avançar para frente. Ser igreja é caminhar sempre, mesmo que às vezes seja devagar, mesmo que às vezes a gente esteja com os nossos pés cansados e feridos. Ser igreja é jamais permitir que a incredulidade, que o desânimo se tornem decisivos no seio da igreja. Ser igreja é sempre consolar os que se acham desconsolados, e foi por isso que a gente criou um momento de encorajamento aqui, porque a gente não quer que você saia daqui desconsolado, a gente quer que você saia daqui encorajado. Ser igreja é sempre estar pronto para aliviar o padecimento do outro, é criar um ambiente de segurança, é tornar agradável o que era desagradável. Ser igreja é confortar, é produzir alívio, é acender uma luz onde só há trevas, é fazer alguém sorrir quando o seu rosto só conhece lágrimas. Esta era a característica daquela igreja. Muitos provavelmente estavam chorando pela morte de Eutico, e ele foi ressuscitado para a honra e para a glória de Deus. Eles não perderam o foco em Deus. E por último, aquela igreja vivia feliz. Diz o último versículo que nós lemos, que eles levaram vivo o jovem embora para casa, e eles não ficaram pouco consolados. O ambiente daquela igreja nunca foi tão leve e tão alegre como naquele dia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ressuscitou Eutico. E junto com a ressurreição de Eutico veio o reavivamento dos irmãos. Sabe por quê? Atos narra que a igreja daquela época passava por um período de paz e se dedicava e era encorajada pelo Espírito Santo, e por isso crescia, vivendo no temor do Senhor. Sabe por que isso acontecia? Porque eles tinham uma espiritualidade contagiante. Quando a igreja serve com alegria a Deus, Deus opera maravilhas no seu meio. E eu louvo a Deus porque esta igreja é uma igreja alegre. E quando não está alegre, a gente já percebe logo nos primeiros acordes do louvor. A gente entra aqui e sente-se contagiado pela alegria do Senhor que toma conta de nós. E a gente vê Deus curar emocionalmente as pessoas, fisicamente e de qualquer outra maneira, quer seja através do louvor, da oração ou até mesmo pelo abraço de um irmão. Isso acontecia lá naquela igreja. E o verso me chama a atenção porque o autor coloca que não foi de pouca ação que veio o consolo de Deus. Não foi um consolinho, foi um consolão. Sabe o que isso resultou? Alegria. Eu pergunto para você, você é feliz? Você entende que Deus é o seu consolador?
nós preparamos esses 30 dias para você voltar a viver o consolo do Senhor. Só aqueles que são contagiados pela ação de Deus em sua vida podem viver essa alegria. Portanto, mais do que nunca, eu sei que nos próximos 30 dias, muita coisa vai acontecer na vida daqueles que se abrirem para entender aquilo que Deus tem para ele. Se você é uma pessoa que crê nisso, que espera nisso, comece a orar durante essa semana e peça a Deus: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero viver 30 dias de transformação na minha vida. Deus tem nos dirigido a isso. Deus tem dito para nós: olha, vocês querem se aproximar de mim? Vamos consertar tudo que precisa ser consertado e vamos caminhar, porque o derramar do Senhor vai vir sobre nós. E eu entendo que hoje está cessando os concertos de Deus que precisavam ser feitos. E eu entendo que a partir de hoje os céus abrirão as suas comportas e muitas bênçãos cairão sobre nós. Amém, queridos? Baixa sua cabeça e coloque-se diante do Senhor. Deus está chamando você para viver um novo momento com Ele. Então comprometa-se com Ele. Queria falar com você que está entrando aqui hoje e que ainda talvez não tenha vivido verdadeiramente um encontro com o Senhor Jesus. Tenho ouvido o pastor falar aqui dessa tal de espiritualidade contagiante, mas ainda não está contagiado por aquele que produz essa espiritualidade, que é a presença de Jesus nas nossas vidas. Jesus está chamando hoje você para fazer parte deste grande grupo de pessoas que tiveram um encontro com Ele. Jesus hoje está chamando você para abrir o seu coração e entregar a sua vida para Ele. Sabe por quê? Porque só Ele é consolo, só Ele é paz, só Ele é justiça, só Ele é salvação. E a Bíblia diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Mas Ele trouxe você aqui hoje porque Ele quer trazer você para perto de Deus. E é muito simples a gente viver essa experiência com Jesus. Basta aí onde você está dizendo para Deus: Senhor Deus, eu entendo que Jesus Cristo veio aqui nesse mundo morrer por mim. Eu entendo que a morte dele foi capaz de perdoar os meus pecados. Portanto, eu confesso os meus pecados e peço: Senhor, entra na minha vida e me faz viver experiências grandes. Me faz como o Senhor fez com o Leôntico naquele dia. Me ressuscita espiritualmente, porque eu estou morto. E eu quero viver um novo momento com o Senhor. Tem alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus e precisa ser esse encontro com Jesus hoje? Eu queria convidar você, onde você está, só levanta sua mão e abaixa, porque eu quero orar por você. Tem alguém que não fez isso ainda e quer fazer hoje, em nome de Jesus? Sente a necessidade de se deixar preencher pela presença de Jesus? Só levanta sua mão e abaixa para a gente poder orar. Tem alguém, em nome de Jesus? Pode levantar sua mão lá em cima, na galeria, aqui embaixo. Tem alguém que ainda não entregou? Deus te abençoe, pode baixar. Mais alguém precisa fazer isso em nome de Jesus? Pode levantar sua mão. Eu quero orar por você. Só faz o sinal da sua mão. Deus abençoe aqui. Deus abençoe você. Mas alguém precisa fazer isso em nome de Jesus. Deus te abençoe. Mas alguém precisa fazer isso. É o derramar do Senhor se manifestando aqui no nosso meio. Nós vamos viver, sim, a presença de Jesus em todos os momentos. Deus não quer que você fique fora disso. Deus quer te dar essa oportunidade a partir do seu passo em direção a Ele e salvação. Quem mais precisa viver isso? Em nome de Jesus, só levanta a sua mão que eu quero orar com você. Mais alguém? Então nós vamos ficar em pé. Nós vamos cantar. Eu queria convidar essas pessoas que levantaram as suas mãos. Não precisa ficar acanhado. Quem está ao seu lado vai estar aqui com você. Eu queria convidar você para vir até aqui à frente. A gente queria só orar por você, entregando a sua vida a Jesus. Sai do seu lugar, vem até aqui. Se você está do lado de uma dessas pessoas, traz ela, vem com ela até aqui. Vem até aqui que eu quero orar por você. Vamos cantar?
Conquistar tudo aquilo que Deus já preparou para a igreja do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus bendito, no nome de Jesus, eu coloco na tua presença a vida dessas pessoas que estão aqui hoje. E elas estão dizendo: sim, Senhor, eu quero viver um novo momento com o Senhor. Salva a vida delas, Pai, pelo teu sacrifício na cruz, pelo sangue derramado. Perdoa os seus pecados, os batize com o poder do teu Espírito Santo neste momento. Eles possam estar recebendo a presença do Senhor sobre a vida deles. Que a paz do Senhor, que ultrapassa todo entendimento, tome conta da vida deles. Pai bendito, eu coloco a tua igreja no teu altar. Nós estamos sendo desafiados a estar mais próximos do Senhor. E nesta noite, Pai, nós queremos consagrar cada vida aqui. E daqueles que talvez não puderam estar aqui, que o Senhor os visite com toda a graça, com toda a paz. E nós te clamamos no nome de Jesus, Senhor. Acrescenta a nós o teu poder, acrescenta a nós comunhão com o Senhor, acrescenta a nós experiências grandiosas com o Senhor, que nós possamos viver todos os dias da nossa vida espiritualidade verdadeira e contagiante pelo Senhor. Cuida do teu povo, cuida da tua igreja. Nós entregamos cada um diante do teu altar. Levanta o abatido no nome de Jesus, Senhor. Nos usa para ser bênçãos para aqueles que estão caídos. Nos dá amor uns pelos outros. Pai, nós não queremos de forma nenhuma perder, mas nós queremos ganhar mais e mais pessoas. Nos usa, Senhor, para sermos bênção para todos os que estão aqui, para todos que vão chegar, no nome de Jesus. Fica conosco, esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.